Abra sua Bíblia se puder, se não acompanhe com a nossa mídia, o irmão Tarles providencia para você. Oséias capítulo de número 10, versículo 12. Eu quero compartilhar convosco sobre o tema preparando o coração para o reavivamento. Preparando o coração para o reavivamento. Meus amados e queridos, fazendo uma releitura bíblica do texto sagrado que lemos no início deste santo culto, recorremos mais uma vez ao livro do profeta Oséias, capítulo 10, versículo 12. Diz o texto sagrado: arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Leio na tradução atualizada. Meus irmãos, sem querer me demorar em uma introdução longa mesmo, porque não me proponho a isto nesta noite, mas ir de encontro logo ao texto sobre a ação de Deus no coração da nação de Israel, à época do profeta Oséias, um profeta em que Deus o usou de uma forma extraordinária, enquanto ao mesmo tempo de uma forma inusitada, porque Deus não utilizou-se apenas de sua boca para a oralidade de uma mensagem forte ao povo, mas muito mais do que isso, Deus tomou a sua vida e experiência como um exemplo vivo daquilo que Ele queria transmitir como mensagem ao povo. E o resumo da mensagem de Deus à época do profeta Oséias resume-se em uma palavra apenas: arrependimento. Portanto, um convite ao arrependimento. Mas como o profeta sofreu em todos os seus caminhos, a sua mensagem foi marcada por muita oposição, por muito percalço, muita rejeição, ameaças as mais diversas, mas mesmo assim ele transmitiu a palavra do Senhor, não somente uma palavra que dizia respeito ao juízo lavrado por Deus, que era eminente, mas sobretudo também uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovação, uma mensagem de restauração ao povo. E para isso Deus apontava em direção ao povo através do profeta, utilizando-se de figuras, de alegorias, de metáforas da sua vida, da sua família, para dizer àquele povo e àquela nação que eles precisavam preparar os seus corações para um reavivamento. A nação precisava de vida, precisava reverdecer novamente, precisava respirar ares de alegria e de paz, há tanto tempo perdido, há tanto tempo não desfrutado. E dentro desse contexto, eu inicio esta mensagem referindo-me logo à primeira frase do versículo, porque a primeira frase do versículo de número 10 de Oséias 12 fala sobre o arado. Arai o campo de pousio. E quando a gente fala de um campo de pousio, no original bíblico ele diz: semeai para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo. Nesse contexto, alqueivado, ou seja, um campo de pousio. Campo de pousio ou alqueivado é um campo que outrora foi produtivo, mas agora está deserto. Agora não resta mais nada a não ser as ervas daninhas, a sequidão, a improdutividade, o vazio, a inutilidade. O campo de pousio é aquele campo, é aquela fazenda, vamos chamar agora no termo cearense, é aquele roçado que outrora produziu tudo, produziu frutos, produziu alegria, em que havia a alegria do trabalhador no campo, quem sabe o arado, as máquinas, havia alegria por todos os lados, porque havia semeadura, havia colheita, havia alimento, havia contentamento, havia celebração. Mas agora é um campo inútil, é um campo que outrora foi produtivo, mas agora só resta a sequidão, a sequidão. Mas antes que eu fale sobre essa semeadura, eu preciso falar sobre o arado,
porque é o arado que prepara para a semeadura. Arai, portanto, na segunda parte do versículo, o campo de pousio. Meus irmãos, quando nós afirmamos no tema desta mensagem, que eu gostaria que tivéssemos na tela, a preparação do coração, ou preparando o coração para o reavivamento. Este é um preparo muito especial, porque apontava também o profeta Osés para a nação, falando sobre o reavivamento. E reavivamento nada mais é do que uma renovada convicção de pecado e arrependimento no coração de cada pessoa. Às vezes você está vivendo um tempo de crise, às vezes está passando por momentos sombrios na sua vida, mas o Espírito Santo no seu coração lhe chama, traz de volta a você a convicção de que você precisa renovar, precisa reavivar-se, precisa reaver o que foi perdido, precisa recomeçar. E que alegria, irmão, saber que em Deus há sempre uma oportunidade para recomeçar, para renovar-se, para restaurar-se. Não importa o que tenha acontecido, o que tenha se passado, Deus diz para você: eu estou aqui para te convidar, para preparar o teu coração para o reavivamento que eu quero trazer. E além desse convite, dessa convicção ao arrependimento, vem também sobre a pessoa aquela intensa expectativa, ou eu posso dizer assim, um intenso desejo de viver em obediência ao Senhor. No fundo do nosso coração, no mais profundo do âmago do nosso coração, da nossa alma, está o desejo de viver para Deus, de fazer a vontade de Deus, de servir ao Senhor em fidelidade, integridade e santidade. Embora que muitas vezes, nem sempre, logremos êxito em todos esses aspectos, mas esse é o desejo íntimo dos nossos corações. Se a igreja confirma, pode dizer amém por isso, glória a Deus. É um desejo maravilhoso de nos entregarmos à vontade do Senhor, nos entregarmos isso de uma forma profunda, maravilhosa, em humildade, como diz o texto de 2 Crônicas, que nós ouvimos o coral cantando aqui tão bem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E fala dessa contrição, fala de reconhecer as suas próprias fragilidades e dizer: Pai, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Como em outro cântico nós louvamos a Deus. Lembro-me daquela declaração solene do salmista Davi no Salmo 85, versículo 6. É um texto, querido, que há muito está no meu coração. Não tornará a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. O salmista dizia: Deus, nós queremos ser vivificados. Até quando nós vamos estar vivendo esse marasmo espiritual? Até quando nós estaremos vivendo esse cristianismo medíocre, insosso, que muitas vezes não é marcado pela alegria do Espírito Santo? E o salmista dizia: Deus não tornará a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Então Deus está falando hoje do preparo do coração, e nesse contexto de Oséias, nós vamos observar duas realidades que eu quero aplicar hoje à igreja, e durante o transcorrer dessa mensagem, dizer que o avivamento resume-se aqui em duas partes. Primeiro, o avivamento que diz respeito à igreja. Como assim, pastor? A igreja. E a igreja somos nós. A igreja é você, a igreja sou eu. A igreja, não a igreja é o templo físico, a construção feita por mãos humanas. Mesmo porque o próprio Jesus deixou muito claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no coração de todo aquele que crê, porque foi feito o santuário e morada do Espírito Santo. É por isso que o profeta Ageu dizia com muita propriedade na sua profecia, ele disse: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque ele apontava de forma profética não somente para o segundo templo de Jerusalém, que quando os pais viram construído, a nova geração não se empolgou, mas quem tinha visto o primeiro templo chorava desesperadamente: meu Deus, quanta diferença! Enquanto isso o profeta dizia: vocês se alegrem, porque a glória da segunda casa, que será a casa espiritual, vai ser muito maior do que aquele templo feito por mãos humanas.